Para mim ainda não apareceu com... Pronto, agora está gravando. Oi, pessoal. Bom, a gente vai começar hoje, né? Hoje a gente tem uma pequena modificação nessa dinâmica, porque na apresentação dos seminários, porque dessa vez o grupo optou por fazer a gravação, né? Fazer o vídeo e disponibilizar no YouTube naquele link que a gente colocou lá no SIGA. Então, na verdade, esse momento vai ser apenas para tirar quaisquer dúvidas que tenham ocorrido, né, em relação ao restante da turma, e a gente fomentar, inclusive, uma discussão em torno da escola do chamado direito alternativo, ou uso alternativo do direito, ou o que mais se possa chamar a respeito dessa escola, certo? O grupo pediu apenas para realizar uma pequena dinâmica, acho que para consolidar, né, os conhecimentos aqui do Hans Kelsen. Apareceu novamente, né? Está por aqui. Acho que ele não vai gostar muito, né, do que foi apresentado nesse vídeo. Mas, enfim, é um diálogo. Tem que haver paciência. Exato. Paciência. Bom, então... Então, vamos lá. Como é que você fazia essa dinâmica? A dinâmica, professor, em turma, né? É pelo Kahoot, né? E tem um código, vou disponibilizar. Só não sei se já está todo mundo, ou a maioria, acho que tem 31. Então tem 28, no caso. Alunos, isso. Isa já colocou aqui o código, mas eu vou colocar novamente. E aí é preciso que vocês deem um Google, aí, galera, no Kahoot. Assim, Kahoot. Porque tem umas perguntinhas lá. E vai ter um prêmio, né? Para quem acertar aí, quem ficar em primeiro lugar. Professor, posso compartilhar a tela para o pessoal ficar visualizando? Como é que alguém não pode? Vou compartilhar aqui. Pode. Tá todo mundo vendo direitinho a tela do Kahoot? Deu certo? Sim. Pronto. Então vamos entrando aí, galera. Mostrar os conhecimentos do vídeo. Gostaram do vídeo, gente? Digam aí nos comentários. Deus, ficou muito bom. Eu fiquei pensando que a minha parte deu para gravar um funk. Porque a quantidade de respiradas. Mas olha, vocês vejam, botaram um vídeo que não é público, que tem mais like e mais visualização do que qualquer um vídeo meu. Então, assim, sucesso absoluto, né? Eu senti agora que ele ficou meio... Uma comparação, né? A aclamação, Eu senti também. Eu senti que ele ficou meio mal. Ele ficou meio mal. Enfim, a concorrência, assim, né? Eu acho que não é meu futuro ser youtuber. Professor, fique tranquilo. Na internet tem espaço para todo mundo. Exatamente. Já foi todo mundo? Tem quantos? 9 pessoas, minha gente. Que é isso? Tem 38 Gente, aqui. que é isso, Olha, pelo amor de Deus. 38 pessoas aqui, né? Tirando a gente do grupo, tirando 9, no caso. Bora, gente. Que é isso? Não faça a gente infartar, não. Vai, gente, tem prêmio. Qual é o prêmio por falar nisso, né? Que a gente... Professor, tem que... Não, professor, já que, assim, a gente vai manter aquele segundo. A não ser que você queira dizer o primeiro depois, posteriormente. Tá, se você liberar, você anuncia o prêmio. Então tá certo. A gente vai fazer o seguinte. Os 3 primeiros, eles vão ser liberados da atividade Rafael. Então, vocês só vão entrar no SIGA, né, e dizer assim, fiquei em segundo lugar, ou fiquei em primeiro lugar, e vocês ficam liberados, certo? Porque, afinal de contas, se vocês se colocaram entre os 3 primeiros, obviamente está fora os componentes do grupo, né, por questão de justiça, mas dos outros grupos que estiverem aqui concorrendo,
os 3 primeiros ficam liberados da atividade, certo? Mas é preciso que entre lá dizendo que tirou em primeiro lugar, tirou em segundo lugar, tirou em terceiro lugar, para eu saber quem foi realmente, certo? Olha aí, gente, tá Bonito vendo um vocês prêmio entrando desse? agora, bonito, tô vendo o interesse. Olha aí, No hein? instante o pessoal entrou. Amizade é uma dessa. Igual a amizade de Sara com Rodolfo. Já tô vendo. Eu sei que domingo foi uma gritaria aqui, aqui em vários prédios próximos. Eu pensei que fosse decisão do campeonato. Decisão do campeonato vai ser hoje. E aí, tem quantas, Isa? Se minha internet ajudar, eu entro. Fora a internet É, dela, 2 Isa. minutinhos e a gente inicia com o quórum que tiver. Pronto. Isso parece uma Isso. montagem ali do lado. Eu vi você contando um por um, não foi? Exatamente, tem aqui 18, né? Mas tem mais. Na sala tem bem mais. Pois é. Excelente Exatamente. ponto. Valendo não fazer a atividade da semana, minha gente. Páscoa, vocês não querem a Páscoa de vocês um pouco melhor, não? Bora lá. Eu gostei do termo um pouco melhor, né? Porque 4 atividades já não é coisa boa. Eu já estava pensando em colocar uma extra aqui. Eita, olha aí, foi Deus, reclamar. Então, é a morte e ressurreição. A gente morre fazendo atividade, O negócio ressuscita é quando que ressuscitar. todos os professores têm o mesmo pensamento nesse feriado. Dizem assim, Todos os vou professores colocar... não, vocês não vão poder aglomerar, né? É uma forma de a gente até incentivar essa reclusão. Uhum. A gente Incentivar já a tem essa reclusão ou a consciência. depressão, professor? A gente já tem essa consciência, professor. Não precisa de, exatamente, nem de sanção premial, nem de sanção penal. Pronto, pessoal. Pronto, Vamos vamos começar lá. aqui, viu? A primeira pergunta é quando e em qual estado o movimento do direito alternativo teve origem no Brasil. Bora lá, gente. Começamos fácil. Quem viu o vídeo com certeza sabe. Então, cadê? Respondam. Bem introdutório Lembra aí. que a agilidade conta como ponto no Kahoot. Vamos lembrar disso. Quem é esse viajante do tempo 2030, minha gente? Que foi isso? Atenção, meu povo. Vamos lá. Zeca Splinter, 1, 2, 3. Adorei os nomes facilmente reconhecíveis. Qual foi o ponto focal de ascensão da ideia do alternativismo na Europa? Valendo. Essa informação foi dita por vários participantes, inclusive. Repetido algumas vezes no trabalho. Para deixar fixado na cabeça de vocês, gente. É tudo na base da fixação. Minha gente, vocês não prestaram atenção, não. Zeca Splinter continua vencendo. Gente, quem é Zeca Splinter? Ana, Elô, vamos lá. Babi chegando aqui no Era bom dizer o nome mesmo, né? Pra saber no final. Um dos Verdadeiro ou falso, hein? desdobramentos do direito alternativo foi a institucionalização do Conselho Nacional de Justiça. Verdadeiro ou falso?
Minha gente, tudo bem. Conselho Nacional de Justiça, Defensoria, muitos desdobramentos teve. Ixi, Juliette tá chegando. Quem é A gente ainda Zeca? gosta dela? Quem é Zeca? Será que é Quem é morto? Zeca? Ele tá, tipo, ganhando super. Com base na Zeca tá arrasando, alternativa, se refere, por favor. qual sentença pode ter urgência em uma mudança na legislação brasileira? Está ficando mais difícil, está ficando mais fácil, vamos descobrir. Consegue destruir, ai, ai. O Segue a genocida tá chegando, esperança. mas Zeca tá determinado à folga da atividade. Essa é fácil também, minha gente, muito fácil. Muita atenção na hora de responder também. Zeca tá com tudo, vai ter pra ninguém não. Gente, isso é morto tão fácil, querendo não deixar ninguém fazer atividade. E aí, gente, vocês estão nervosos, vocês estão pensando como é que está o processo? Vou já botar uma musiquinha para ver se ele se anima. É a última, bora. Qual desses não é uma vertente do direito Será que vai ter uma alternativo? reviravolta incrível e Zeca vai perder o primeiro lugar? Quem será o pódio? Quais são as criaturas livres e felizes por participarem desse quiz? Menino. E o pódio tem volume nisso, eu acho que seja novo. Fábio. Parabéns, Fábio. Juliette quase campeão. E surpreendendo um total de 0 pessoas, senhor Zeca. Muito bem, gente. Uma musiquinha, ó. E quem é Zeca Splinter? É uma excelente pergunta. Agora queremos quem é Zeca? convidar Zeca Splinter Oi, para anunciar aqui. Ele é Bom, é João. João. João, parabéns. Parabéns, João. Parabéns a todos que participaram. Deixa eu voltar aqui Parabéns. para os nomes para ficar registrado também. Fábio. Pode já ficar. E quem é Juliette? E quem é Juliette? Quem é Juliette? Sou eu. César. Certo. Então, Eu bati foto João, aqui da minha César tela, e Fábio. Deixa eu fazer uma Pronto. rápida Esses captura de tela. três vão responder lá na atividade, dizendo que estão liberados, certo? Na verdade, não estou. João querendo trollar vocês aqui. O expose de professor. É. Então foi isso, gente. Foi mais um negocinho Bom, assim para testar conhecimentos. Tá Obrigada ótimo. por Agora eu quero saber assim de vocês, vocês assim, pelo que a gente pôde perceber, vocês compreenderam bem o que vem a ser o direito alternativo, né? Inclusive que ele não nasce no país, não nasce no Brasil, mas que tem uma aceitação muito grande aqui, principalmente a partir do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem uma vertente no Rio Grande do Sul, outra vertente em Brasília, né, ainda muito forte na UNB, que aí é a vertente do chamado direito achado na rua. E quando eu
eu fui para o meu primeiro ENED, na verdade, o único ENED que eu fui, foi logo no primeiro ano de curso, eu me deparei, eu acho que eu até já falei isso para vocês, né? Me deparei com uma pessoa com a camisa, né? Achei tudo muito diferente, né? Então, eu sempre acostumado ali, uma universidade, uma coisa totalmente diferente da minha vida, e eu não tinha nem 18 anos ainda. Então, para mim foi muito chocante, assim, ver uma outra realidade e pessoas do Brasil inteiro. Mas o que me chamou a atenção em relação ao direito alternativo foi ter visto uma pessoa com a camisa assim, justiça ainda que contra a lei, né? E aí eu disse, poxa, como é que eu sempre aprendi que há uma vinculação entre o direito e a lei, o direito a gente vê na lei, como é que eu posso praticar o justo fora da lei? Hoje eu tenho várias respostas para essa pergunta. Mas eu acho que o grande diferencial do direito alternativo é um pouco diminuir o fetichismo legal, certo? Que até o jurispositivismo tem abandonado, porque hoje, se vocês observarem, como até o grupo pontuou, o neopositivismo vê algo além do próprio texto legal, né, do texto, porque com a virada hermenêutica do século XX, a gente vai observar que o texto é algo muito pequeno diante do que ele pode comunicar. Então, a norma é muito mais do que o texto. E é nesse sentido que até o jurispositivismo vem se revisitando, né? vem se aprimorando. Por causa disso, talvez, o direito alternativo tenha perdido um pouco a sua influência ou o seu diferencial de tocar as pessoas como tocava lá na década de 90, principalmente, né? Porque a gente as doutrinas mais tradicionais se permitiram também esse arejamento. Mas, sem dúvida alguma, o direito alternativo teve influência, pelo menos nos países em que ele esteve mais pujante, teve influência nessa modificação, né? E é isso que a gente precisa reiterar, como o grupo, inclusive, já colocou na sua exposição. Vocês têm alguma dúvida ou algo mais que vocês gostariam de falar sobre o direito alternativo? Alguma surpresa que vocês tiveram? Algum desconforto que o direito alternativo causou ou causa em vocês? Professor? Alguma crítica? Pois não, Laura. Na verdade, o desconforto foi não encontrar a definição. Foi muito difícil achar uma coisa assim, coesa, é isso, taxativa. Mas aí, ao longo das pesquisas, eu acho que eu e o resto do grupo foi entendendo a dimensão disso, que realmente não era para ser algo fechado, entendeu? E foi entendendo a fluidez do processo por ele mesmo, né? A questão de ser um direito vivo, realmente. E por ser vivo, ele não teria tanto essa coisa institucionalizada do papel, daquela norma ali, quadradinha, sem nenhuma possibilidade de adequação e de revisão até, porque aí é muito legal, porque ele, por essência, por definição, ele não tem uma definição. Eu ficava, mas como é que eu vou falar disso aqui, que não tem uma definição? Como é que eu vou pegar aqui e juntar, ó, gente, e aqui você está vendo um direito alternativo, e assim, como o senhor falou, já que as vertentes mais tradicionais já acabaram incorporando, se abrindo também, hoje é difícil identificar, assim, cara, isso aqui é direito alternativo, isso aqui não, é uma vertente tradicional, e é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, pelo que vocês expuseram, só o resto da turma, vocês naturalmente sabem. Como é que vai surgir o direito alternativo no Brasil? Ele vai surgir a partir de uma formulação dentro de uma universidade teórica, de um pensador especificamente, como foi o normativismo caseriano, dentro da escola de Frankfurt, ou então, sei lá, o realismo jurídico, né, com algumas correntes teóricas na Escandinávia e propriamente nos Estados Unidos, ou outro caminho? É engraçada porque um dos autores... Amiga, é pra turma responder, não é pra gente responder, não. Mas não. pode responder, mesmo. Pode. Gente, Pode responder também. Até participar do Kahoot, se deixassem.
Você já foi alijada da participação do Kahoot, né? Então tem direito de falar. Não, turma, responda aí, pelo amor de Deus, que vergonha. É pra testar o conhecimento, pra ver quem viu o vídeo de fato, né? Pelo que eu ouvi no vídeo, não foram construídas que desenvolveram um direito alternativo no Brasil. Não necessariamente passou por uma universidade no seu início. E essa questão teve até a questão do Kahoot, vinham do Rio Grande do Sul. Perfeito, João. Talvez isso justifique essa dificuldade que Laura encontrou, né? E o grupo encontrou também. Foi uma formulação, inicialmente, de inquietude de magistrados na sua prática, entende? Então assim, é como se, não, na minha prática eu vou possibilitar ter uma visão diferente do direito e tal. Foi, portanto, algo mais associado a uma praxis do que a uma teoros, né? Do que uma vertente acadêmica ou puramente teorética. Obviamente, a praxis ela não pode prescindir da teoros, né? A gente só pode falar em prática se tiver uma teoria subjacente, pelo menos num plano ideal. Mas, como ele surgiu dentro de uma perspectiva de prática jurisdicional, prática judiciária, talvez por isso a construção teórica não tenha sido o principal foco dessa corrente do direito, essa corrente científica. E até há muitos que criticam a própria cientificidade dessa formulação, né, como vocês bem expuseram, certo? A gente viu, inclusive, o texto, vocês bem lembraram, o texto lá do Goffredo Teles Júnior, que ele detonou o direito alternativo, né? Depois, na UNB, não, a gente vai ter uma formulação teórica mais consistente, certo? Outra pergunta que eu queria fazer agora ao grupo. Bibi pode falar também, viu? Diga aí sua impressão. Estou esperando. Calma, professor, para a gente falar de Goffredo. Não, pode, é porque ela queria falar, eu achei que não. Não. Pode falar de Goffredo. Aliás, pode falar em relação ao Goffredo, não. Pode falar se vocês tiveram dificuldade em encontrar livros a respeito do direito alternativo. Foi um dos tópicos da reunião da gente enquanto grupo, era justamente, tipo, o repertório que a gente tinha teórico, tipo, concreto, assim, sem ser uma entrevista ou alguma transcrição, era muito pequeno. Então, a gente tinha algumas fontes e a gente extraía o máximo que a gente conseguia delas, sabe? Porque, se esse material aqui tá falando a favor, quando de novo eu vou encontrar coisa parecida, sabe? De fato, a gente percebeu essa dificuldade de encontrar teoria, assim, propriamente escrita. Eu tenho uma dúvida. Assim, nem sei se seria muito ao grupo ou ao professor. Porque, enfim, eu vi tudo... Hoje quem dá as respostas é o grupo. Eita. Eu vindo do campo das exatas, eu tenho, às vezes, um pouco a mente fechada para certas coisas, e eu tenho um pouco de necessidade de alguma coisa objetiva, e eu fiquei com um pouco de dúvida em como separar a arbitrariedade do magistrado na sua decisão de um suposto aplicação do direito alternativo. Excelente pergunta, que era justamente a crítica que Goffredo fazia, né? A ditadura, a anarquia judicial. E aí, o que vocês acharam a partir da... Eu acho que tem muito a ver com a questão da hermenêutica jurídica. Porque o jurista, ele pode ter uma interpretação, sendo que a hermenêutica jurídica coloca mais para um lado de uma justiça social, de pensar numa questão social.
de interpretar a lei de uma forma mais social. Então, acho que tem muita relação com a questão da hermenêutica jurídica, essa decisão na hora que o jurista vai ter. E fora isso que a Inclusive, Isabela falou, vale, pode ir. certo, é só um adendo que também, se a gente for olhar para o movimento, o pensamento do movimento é muito embasado em ideia marxista, né? O crescimento, se você for pensar no contexto da Europa até vir para cá, também tem muito do viés do socialismo. Então tem a teoria, embora não tenha uma coisa muito baseada em, né, algo direto, mas a teoria em base também foca muito nessa parte de discussão de classe e tudo mais, então daí também já puxa mais para um viés social. Então não vai ser uma coisa objetiva, mas existe um viés que normalmente é característico da ideia do direito alternativo. Mas isso tira o desconforto. Eu abro já a palavra para a Luna. Isso tira o desconforto de quem tem essa desconfiança em relação ao direito alternativo. Diz, olha, como é que eu vou saber aqui que é simples discricionariedade do juiz ou é porque ele está fazendo a cabeça dele loucamente? Eu acho que é muito... Pode falar, Luma estava inscrito. Eu acho que é muito... o direito alternativo, às vezes, os juízes orgânicos, eles ultrapassam o que está escrito na lei. Tipo assim, uma coisa totalmente diferente do que a lei vai determinar. Tipo, em uma causa de um movimento sem terra, por exemplo, e um proprietário de terra. O proprietário de terra pode ter a razão, pode estar dentro da lei, do que é possível que ele faça, mas aí a questão da arbitrariedade, de como o livre-arbítrio, de como ele vai decidir, ele acaba decidindo em favor dos movimentos sociais, vamos dizer assim. Então, é muito a questão dele tá acima do que a lei pode, daquele espaço que a lei permite. Aí acaba também não tendo a segurança jurídica, né, de você saber o que pode ou não ocorrer. Só para expandir um pouco o que Luma falou, isso a gente vê muito, tipo, a gente focou muito no contexto, porque ele é o que dá um pouco mais de base para a gente, é uma coisa, seria o mais sólido para a gente conseguir entender a definição e para onde que o direito alternativo ele se direciona, até porque ele tem alguns picos e vales, né, ele não é um movimento constante, e aí justamente eu acho que por falta dele ser mais engessado. Mas se a gente tenta procurar, e aí respondendo quem fez a pergunta, se a gente tenta procurar a definição e, tipo, a parte mais rígida do direito alternativo seria focar no contexto, que a gente consegue ter uma boa noção, assim, de para onde que ele aponta, como que ele aponta, e pautado em que ele está sugerindo essa interpretação aí livre do direito. E eu ainda complementaria a fala dos colegas, tipo, voltando para a pergunta de César, tipo, é meio complicado tentar oferecer uma resposta objetiva para essa questão de distinguir o que está motivando, porque a decisão do juiz, ela parte de um plano muito subjetivo, quando a gente está falando de arbitrário. Então, o que diferencia se o juiz está sendo arbitrário? Porque ele está sendo, se tem uma relação com o direito alternativo, é justamente o viés ideológico que ele mesmo tem nele. Então, assim, um juiz ele pode ser arbitrário sem ser alternativista, mas um juiz alternativo tem uma inclinação maior a tomar decisões que vão ser consideradas arbitrárias. Pronto, o que eu ia tentar abordar foi mais ou menos abordado por isso agora, que é aquela crítica que eu coloquei na minha apresentação, que foi da matéria postada pelo Jornal da Tarde de São Paulo, de que juízes do Rio Grande do Sul colocam direito acima da lei, em que a arbitrariedade de um juiz, ela já é bastante criticada, um tema bastante relevante, fora mesmo do direito alternativo, chegando por decisões monocráticas que causam danos a minorias ou então que favorecem minorias. Essa é uma discussão de grande porte, de relevância internacional, e que eu não vejo uma resposta objetiva, uma resposta clara, e que dê segurança jurídica para os julgados ou para as partes de uma forma tão clara. Eu vejo que é um assunto mais para ser pautado em recursos, tentando
O próprio recurso, o embargo de declaração, para tentar interpretar uma decisão de um juiz, um termo utilizado por um juiz ou algo assim, que pode ter ficado subjetivo ou mal entendido por você, que você pode ter interpretado com uma arbitrariedade. E isso é ratificado pelo próprio Hamilton Bueno de Carvalho. Tem uma fala dele que ele fala que ele considera as normas insatisfatórias, porque elas têm como objetivo principal concentrar o poder na mão do grupo dominante. Então, ele fala que às vezes é necessário agir além da lei. Inclusive, eu consegui até fazer esse contraponto com o que o professor Morton disse que estava escrito na camisa do cara que ele observou, porque ele falou que vai contra a lei, né? Só que o que a gente percebe é o direito alternativo indo perpassando a lei, como se a lei fosse apenas um âmbito ali, mas não a sua totalidade. E aí eu percebi esse contraponto aí. Isso reforça a influência do contexto, né? E a influência social do contexto nas decisões. E só para fundamentar também, vale lembrar que acho que quase todo mundo que quis cursar direito ouviu aquela frase de Eduardo Rancoturi, que se houver briga entre direito e justiça, se encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. E ela é um ápice do direito alternativo. É sempre brigar por manter um mundo justo, ao invés de uma decisão legal, por exemplo. Existe uma crítica que é feita ao direito alternativo, como vocês expuseram, que é justamente vamos dizer assim, esse abandono da obediência cega à lei, né? Um dos modos do direito alternativo é justamente essa insurgência. Por isso, a sua inspiração marxista é inegável, né? O direito é visto por Marx, como o grupo anterior apresentou, como um simples instrumento da manutenção do poder dominante. Mas o direito alternativo diz o seguinte: eu posso me valer do direito para também fazer diferença dentro da sociedade, no momento em que eu leve em consideração a voz da minoria, ou leve em consideração a voz de quem é calado, ou eu levo em consideração os interesses de quem sempre foi alijado do debate público, né? Eu acho que é importante a gente pontuar nesse momento é que, no momento, desde que o juiz leve isso em consideração e exponha esses considerandos, ou essas justificativas, ou o que o levou a decidir de determinada maneira, ainda que contra a lei ou além da lei, isso tem que ser expresso. Então, o mais importante é que isso não fique apenas na mentalidade do juiz, porque no momento em que fica só aqui, aí sim caracteriza a anarquia judicial, né? O ativismo irresponsável. Mas se eu considero isso na minha decisão e exponho essas minhas motivações, isso possibilita, inclusive, a parte contrária, a parte que não concorda com esse determinado argumento, se contrapor a esse argumento. Aí ele vai recorrer, aí ele vai apresentar a sua irresignação, e dentro do sistema jurídico é possível resolver esse problema. Mas quando isso é calado, quando isso é subentendido, aí sim, realmente, a gente se depara com um problema. Certo? Eu fiquei com a parte da jurisprudência e eu tive uma dificuldade muito grande, que foi de achar a citação do direito alternativo como jurisprudência positivada. Eles não citam direito alternativo em nenhuma de suas decisões, porque vai deixar uma brecha muito grande para vai ser interposto recurso ou algo mais, mas, tipo, não tem essa citação. Você tem que interpretar que aquilo teve influência, que foi um dos casos que eu utilizei, que foi o da mudança de nome, por transexuais. É muito esmiuçado, é muito dentro mesmo, não é uma coisa mais positivada. Eles não citam o direito alternativo como fundamento direto. Perfeito, Bruno. Alguém mais quer fazer alguma consideração?
Saul fez duas aqui no chat. Ah, pronto, vamos ver aqui. Saul, pergunta assim, em que medida é tolerável a atuação jurisdicional para além dos limites legais? Né? Essa medida não existe objetivamente. Eu acho que é mais ou menos dentro daquela ideia, né? Pelo menos o que é recomendável é que pelo menos haja uma exposição desses fundamentos. Aquele caso recente da churrascaria Fogo de Chão poderia ser visto como exemplo de utilização. Eu nem conheço esse caso, ó. Foi um caso... Fui ver agora na internet, uma demissão em massa, eu acho. Mas, Senhora Aline, eu acho uma demissão em massa. Deixa eu colocar aqui o link. Foi um caso de uma demissão em massa pela churrascaria, meio por causa da pandemia, do Covid-19. Eles tiveram que, acho que, salvo engano, 17 milhões de prejuízo que eles tiveram que pagar para os funcionários que foram demitidos. Aí ele quer saber se... Era 10 mil pessoas, eu acho. Se essa, Era 17 milhões. tu me corrige, Saul, se estiver errado, mas ele quer mais ou menos saber se ter levado essa decisão pensando somente nos funcionários, na minoria e tudo mais, seria relativo ao direito alternativo. É isso mesmo, Saul? Eu não conheço o caso a fundo, não sei nem quais são as motivações. Por exemplo, para ser um valor vultoso assim, eu quero crer que muitas verbas rescisórias não foram pagas, né? Então, assim, muitos direitos viciados para ser um valor tão vultoso assim, né? Então, aí não é só a questão do direito alternativo, não, é o direito positivo mesmo que está sendo desrespeitado. Às vezes acontece muito quando funcionários antigos, aí, já teve vários anos que não recebeu férias, não teve recolhimento de FGTS, não teve recolhimento previdenciário, aí a indenização é bem pesada. Quando o empregador paga direitinho todo ano os direitos ao empregado, não tem verba rescisória praticamente a se pagar, né? Aí eu não sei qual é o caso, por isso que eu fico desconfortável até de comentar. E nem se foi invocado o direito alternativo, né? Eu acho que não, porque pela probabilidade. Hoje em dia pouco se fala de direito alternativo, pessoal, a verdade é essa. Apesar de o professor Hamilton Bueno de Carvalho, né, que ainda escreve isso, né, lá a UNB também. Então, vocês mencionaram o Lídio Rosa, ele foi até candidato, eu acho que a senador, na última eleição, em 2018. Ele foi derrotado e faleceu um pouco depois, né? Acho que foi em 2019 ou 2020, faleceu. Mas, assim, muito ativo, muito atuante na defesa do direito alternativo também. Hamilton Bueno Carvalho é pai de Sábio Carvalho. O filho dele continua a sua tendência, né? Agora, Sábio Carvalho tem livros excepcionais, há livros de criminologia crítica. O objeto de pesquisa dele é bem direcionado à questão de penal, processo penal, criminologia. Então, tem muitos livros excepcionais, né? Tem até um livro que eu acho que até já falei para vocês, Como Não Se Faz um TCC, que deve ser útil quando vocês estiverem pensando já nos seus temas, certo? Mais alguma coisa, pessoal? É importante ressaltar que o direito alternativo trouxe algumas contribuições positivas na prática do direito brasileiro. Eu acho que a mais importante, né, que a mais vista é a existência do Conselho Nacional de Justiça, que propiciou uma maior uniformização dos tribunais e ainda mais em relação aos processos administrativos, que também impactam, têm um peso social. Perfeito, João. A gente precisa reconhecer as críticas, mas não pode deixar de reconhecer também o impacto dessa corrente, né, na transformação do nosso direito. Até hoje, muito se faz a partir dessa visão crítica, incorporada por juízes, por defensores, por promotores, por advogados, para ir além da mesmice hermenêutica do pensamento jurídico tradicional. Algo mais?
Bom, pessoal, com isso, a gente conclui, né, nossos seminários. Então, na próxima aula, a gente vai ter vai ser nosso reencontro com vocês, eu na posição agora de condutor, né, dessas aulas, né? Então, a parte mais interessante do curso se findou, né, com essa aula de hoje, de vocês, mas eu prometo que na próxima aula a gente traz um tema extremamente importante e instigante, que é o estudo da norma jurídica, né? Então, a gente vai começar a ver propriamente em que a norma jurídica consiste, quais são as suas compreensões atuais, certo? Justamente para poder prosseguir até a compreensão do que vem a ser do universo que vocês vão enfrentar, certo? Na próxima aula também eu faço um comentário sobre esses seminários, né? Como é que eu observei, o que é que precisa melhorar, o que é que vocês já realmente tiraram de letra, né? Do espaço para os reconhecimentos, para as sugestões. E aí eu vou falar também sobre a questão das atividades. Com a atividade de hoje, a gente completa 25 atividades. Então, a minha ideia é justamente dar 4 décimos por atividade. E aí a gente já tem os 10 pontos da primeira unidade, certo? Em razão daquilo que a gente já conversou anteriormente, como é muito difícil eu ponderar caso a caso cada situação, de gente que não pôde, ter problema no computador e tal, então a ideia é de que eu vou admitir apenas aquelas justificativas, aliás, aquelas respostas que foram dadas no sistema de SIGA, que atendeu majoritariamente bem ao que a gente pretendia, certo? Então, claro, eu estou aberto a eventuais discordâncias, né? Não é uma posição fechada, mas já digo de antemão essa minha tendência, certo? Pessoal, aproveitem essa Semana Santa para fazer atividades, para estudar e também para... acho que é um momento de reflexão, né, pelo que a gente está passando, pelo que a gente tem enfrentado, um problema de saúde que certamente atinge pessoas próximas, algumas pessoas já tiveram suas perdas ou seus sustos, e a Páscoa que a gente vive, né, independentemente da religião que vocês abracem, a Páscoa é passagem. Então, que a gente tome esse período para uma reflexão interior, para ver o que a gente pode fazer diferente no mundo e como a gente pode melhorar a si mesmo, né, para tornar esse mundo melhor. Eu fiz um curso na Nova Acrópole e um professor dizia o seguinte, que a gente sempre tem que fazer um esforço para deixar o ambiente melhor assim que a gente sai dele, né? Então, a gente chega no ambiente, se a gente conseguir deixar o ambiente melhor, depois que a gente sai, a gente já vai cumprir nossa missão no mundo, né? Então, faça que vocês, a partir de hoje, cada um de nós, seja um ser melhor a partir dessa passagem que a Páscoa representa para a cristandade, mas também para todos os povos, certo? Boa Páscoa e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, Páscoa, gente. Tchau, pessoal. Aproveita.